A paz do Senhor Jesus continue contigo e toda a sua casa. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 22, Jesus vai dizer algo muito interessante e muito importante para as nossas vidas. Preste atenção nessa curta palavra. E disse Jesus a seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comeis, nem pelo corpo sobre o que vestis. Mas mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Outro dia eu ouvi no jornal uma reportagem falando que a doença do século, do momento, é a depressão, é a ansiedade. Porém, eu quero dizer para você uma coisa. Por que o ser humano anda tão ansioso? Por que o ser humano anda tão depressivo? Por que esse desejo de viver o amanhã? Por que esse desejo de viver daqui a 3 meses, 6 meses? Esquece de viver o momento atual. Olha, eu não sei como está a sua vida. Eu sei que eu já passei por muitas coisas boas, mas muitas coisas muito difíceis, desde o dia que eu me conheço como ser humano. E uma coisa que eu tenho aprendido, ainda tenho aprendido, é que nada mais importante do que o agora. Nada mais importante do que viver o momento. Viver o momento, viver a situação que você está passando, é você viver um ato de fé. Quando você decide, com as suas poucas forças, lutar pelo aquele momento que você está vivendo, quando você decide, com toda a sua força e com toda a sua sabedoria, lutar, insistir nesse momento atual que você está vivendo, você consegue viver o momento, aprender o que precisa aprender naquele momento, corrigir caso você tenha errado e o melhor de tudo é não cair mais na falha, caso tenha sido uma falha. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. No casamento, por exemplo, o casamento, ele é o maior lapidador do ser humano. Porque no casamento, quando você ama realmente alguém, quando você se sente bem ao lado de alguém, e esse alguém lhe fere, ou você fere esse alguém, se descobre muitas coisas. Uma delas é que eu poderia ter ouvido primeiro antes de falar. Eu poderia ter pensado antes de falar. Eu poderia ter combinado antes de fazer. O relacionamento é exatamente o que ele significa, um relacionamento onde ambos se doam. E o que é que Deus quer? Que você viva com ele um relacionamento, para que você aprenda a viver o relacionamento com esta situação que está acontecendo na sua vida. Se você não viver o que está acontecendo na sua vida nesse momento, você nunca vai chegar no amanhã. Por isso, use a fé que Deus lhe deu, que está dentro de você, encare esse problema, ore a Deus, peça sabedoria, use a autoridade do nome de Cristo Jesus, viva essa realidade, viva esta situação e Deus vai lhe dar forças, Deus vai lhe dar sabedoria para você vencer. Uma coisa eu te digo aqui, no final desse versículo de Lucas, Jesus ele vai dizer que os lírios do campo são lindos, são belos, e Salomão, na sua maior época de glória, não se vestiu como esses lírios do campo, os quais hoje serão arrancados e lançados no fogo. Se Deus permitiu que os lírios do campo fossem tão lindos, sabendo Deus que seriam lançados no fogo, quanto mais Deus fará por você. Dê um passo de cada vez. Não seja ansioso, não seja ansiosa. Sim, seja responsável. Sim, existem situações que precisam autoatenção sua,
Mas tudo isso no momento da situação, não para o amanhã. Você tem planos de um trabalho futuro, uma faculdade futura, uma escola futura, uma viagem futura, um relacionamento futuro? Glória a Deus! Glória a Deus por isso, porque isso se chama profecia. Profecia é uma coisa que vai acontecer lá na frente. Então, você profetizar o seu futuro é bom. O que não é bom é você viver o seu futuro sem viver a realidade. Quer ter um futuro abençoado? Viva hoje. Resolva as coisas que precisam ser resolvidas hoje. Faça as coisas que precisam ser feitas hoje. E o amanhã, com a sua sabedoria, vindo da parte de Deus, você vencerá. Abençoe uma vida. Diga para ela, não seja ansioso, não seja ansiosa. Jesus te ama. Viva o agora. Siga os conselhos do apóstolo Paulo. Uma coisa eu faço. Deixo as coisas que para trás ficaram e sigo para o alvo que é Cristo. Viva o momento, viva o agora. Siga o dia de hoje, pensando na vitória de hoje, em Cristo Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer a glória, a luz, a sabedoria dele sobre o seu rosto. Que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz que você precisa. Se você gostou dessa palavra, deixe um comentário e abençoe uma vida compartilhando em nome de Jesus. Oh, glória!